Senhoras e senhores, muito boa noite. Em nome da Câmara Municipal, agradecemos a presença de todos nesta quinta palestra promovida pela Escola do Legislativo de Anhembi, que traz como tema Todos contra a Pedofilia. Essa palestra será ministrada pelo Dr. José Oscar Silveira Júnior. José Oscar é advogado criminalista, mestre em Direitos Fundamentais pela Universidade Metodista de Piracicaba, Unimep, especialista em Direito Penal e Processual Penal pela Escola Paulista de Direito, professor de Direito Constitucional, Penal e Processo Penal. Dr. José Oscar, seja muito bem-vindo. Também presente o presidente da Casa, vereador Rodrigo Elias Pinto, os vereadores João Tomé, Edivaldo Amâncio, Marcos Paulino. Muito obrigado pela presença. Igualmente, nos prestigia essa noite as conselheiras tutelares aqui do município, muito obrigado. As representantes das escolas Valentim do Amaral e seus alunos, bem como a escola Mário Covas, agradecemos pela presença de todos. Os servidores da casa, dos quais agradeço imensamente. Em todas as ocasiões eu costumo repetir, né, que esses eventos só são possíveis de serem realizados com a ajuda dos nossos servidores aqui. Todos os demais presentes no evento e aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Sejam muito bem-vindos. Obrigado mais uma vez. Dando sequência, convido o presidente da Câmara Municipal, Rodrigo Elias Pinto, para fazer as suas considerações iniciais. Boa noite a todos, a todas. Sejam muito bem-vindos a mais essa palestra do nosso programa Escola do Legislativo. Hoje com um assunto tão importante, tão sensível para a nossa sociedade, que é essa frente de combate à pedofilia. Então, hoje eu agradeço especialmente aqui a presença das nossas conselheiras tutelares, que no dia a dia de vocês se deparam muitas vezes com esse problema. Agradeço aqui aos professores, aos alunos presentes, tá? Para a gente hoje poder junto aqui com o professor José Oscar aqui, a gente fazer reflexões sobre o assunto e juntos a gente poder traçar uma estratégia de como abordar esse assunto no nosso município, né? Nós aqui na Câmara, agradeço também a presença dos meus colegas vereadores aqui, nós temos a importante missão de representar a nossa população aqui no município. Mas, sem a participação efetiva da sociedade, muitas vezes essa representação acaba ficando vazia. Então é importante a união de todos para a gente juntos trabalhar políticas públicas para o nosso município. Tá ok? Então sejam todos muito bem-vindos. Espero que seja extremamente proveitoso a todos. Tá? Agradeço já de antemão aqui o professor José Oscar aqui, que tem um grande currículo aí. Eu tenho certeza que com a experiência o senhor vai poder contribuir muito hoje com o nosso município aqui. Então, muito obrigado já de antemão aqui por aceitar esse convite nosso. E, sem me estender muito, devolvo a palavra ao nosso amigo Chaguri. Por favor, Chaguri, dá sequência. Obrigado, presidente. Conforme anunciamos, temos o prazer de receber hoje o Dr. José Oscar Silveira Júnior para ministrar essa palestra que é promovida pela Escola do Legislativo de Anhembi. Feitas as devidas apresentações, antes do doutor dar início à sua palestra, nós vamos passar um vídeo educativo que trata sobre o combate ao abuso infantil. Por favor. O abuso sexual infantil está mais próximo do que você imagina. Acontece nas ruas, nas instituições e principalmente em casa. Lembramos que abuso sexual ocorre em todas as classes sociais, religiões, independente do nível de escolaridade. O abusador pode ser um desconhecido, mas na maioria das vezes é uma pessoa da família ou uma pessoa conhecida em quem a criança ou adolescente confia. Essas pessoas não possuem qualquer característica que as identifique com facilidade, são comuns. Alguém íntimo da família. E por ser alguém próximo, acaba se aproveitando da situação e consegue que a vítima fique em silêncio por meio de ameaças, violência ou sedução, oferecendo presentes e privilégios. Mas afinal, o que é abuso sexual?
são as práticas eróticas e sexuais impostas à criança ou adolescente por meio da violência física, de ameaças ou induções. Veja agora como identificar os sinais mais comuns demonstrados pelas crianças que sofrem abuso sexual. Mudança de comportamento. A criança apresenta alterações de humor, agressividade repentina, vergonha excessiva, medo ou pânico. Atitudes infantis repentinas. A criança ou adolescente volta a ter comportamentos infantis que já abandonou anteriormente. Interesse sexual precoce. Crianças que apresentam um interesse por questões sexuais ou que façam brincadeiras de cunho sexual e usam palavras ou desenhos que se referem às partes íntimas podem estar indicando uma situação de abuso. Silêncio. Muitas vezes a criança fica calada porque sofreu ameaças de violência, além de chantagens. Há situações em que ganha presentes ou dinheiro. É essencial explicar à criança que nenhum adulto ou criança mais velha deve manter segredos com ela. Mudança de hábito. Insônia, falta de concentração, aparência descuidada, entre outros, podem ser indicativos de que algo está errado. Frequência escolar baixa. Crianças em situação de abuso reduzem o interesse pelas aulas, têm baixo rendimento por dificuldade de concentração e aprendizagem e evita participar das atividades escolares preferindo o isolamento social. Traumatismos físicos. São as marcas de agressão, doenças sexualmente transmissíveis e gravidez. Essas manifestações são as principais usadas como provas à justiça. Enfermidades psicossomáticas. São problemas de saúde sem aparente causa clínica, como dor de cabeça, erupções na pele, vômitos e dificuldades digestivas, que na realidade têm fundo psicológico e emocional. Lembramos que uma criança que passa horas sem supervisão ou que não tem apoio emocional da família estará em situação de maior vulnerabilidade. A única forma de protegermos nossas crianças é ficarmos atentos, sabendo onde e com quem estão. O acompanhamento cuidadoso e a orientação às crianças são fundamentais. Veja agora como você pode ajudar. Papel do educador. O professor geralmente é visto pela criança como alguém de extrema confiança. Portanto, o educador deve conversar reservadamente com a possível vítima para identificar o que está acontecendo. É recomendável ao professor trabalhar os temas relacionados ao abuso e exploração sexual em sala de aula, respeitando a idade e os pré-requisitos de cada turma. Fazer reuniões com os pais e responsáveis e ainda com a equipe de profissionais de apoio, tendo por base os temas transversais contidos nos parâmetros curriculares nacionais. Papel do profissional da saúde. É fundamental proporcionar uma escuta ativa num ambiente acolhedor e discreto. Identifique, sempre que possível, o local da ocorrência, a circunstância em que a vítima foi violentada e se há a percepção de algumas sequelas. Registre todos os encaminhamentos dados ao caso e, finalmente, notifique se foi satisfatório o retorno por parte da rede de atendimento, se houve dificuldades, notifique, disponibilize atendimento social à vítima e à família. Coloque-se à disposição para depor em juízo quando necessário, de modo a contribuir para a responsabilização do autor do abuso. Recomendamos aos profissionais de saúde e professores que inicialmente fale apenas com o conselho tutelar. Evitem falar com a família, pois, se o abusador fizer parte, poderá agir para impedir as medidas necessárias. Se você é pai, mãe ou familiar e descobriu que está ocorrendo o abuso sexual, em primeiro lugar, acredite na criança, ofereça seu apoio, busque-lhe passar segurança e, em seguida, procure o conselho tutelar para fazer a denúncia. É preciso ter claro que a denúncia é a única forma e a mais correta de se impedir que o abusador continue a praticar seus atos e que seja punido pela justiça. Todos somos responsáveis e temos o dever de denunciar. Recomendamos aos pais que nunca deixem seus filhos sozinhos, nem confiem demais nas pessoas que se aproximam da sua família e do seu filho. Há sempre um motivo quando alguém se aproxima. É preciso saber que motivo é esse. Alerta sempre. Só assim poderemos proteger nossas crianças e ajudar a proporcionar um bom futuro para todos. Boa noite a todos. Quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Me sinto honrado pela oportunidade. Dizer que especialmente o presidente dessa casa, Rodrigo Elias Pinto, Rodrigo Pomba, é um amigo meu há mais de 20 anos. Somos contemporâneos de
Universidade Metodista de Piracicaba. Rodrigo foi um grande militante na Unimep. Eu sucedi o Rodrigo no movimento estudantil, fui calouro do Rodrigo. E desde a época da faculdade sempre agitamos ali, né, Rodrigo? Eram 14 mil alunos e nós conseguimos ali marcar uma geração na Unimep por lutar pelos direitos dos estudantes, por lutar por menores mensalidades, melhores condições de ônibus para a galera, enfim. Fico muito feliz de vê-lo aqui hoje, representando vocês na cidade da ANB. Espero que você seja prefeito aqui um dia, Rodrigo. Eu não moro aqui, segunda vez que eu venho em ANB na minha vida, mas o Rodrigo, desde a época da nossa faculdade, todo mundo falava: Rodrigo, você tem que ser prefeito lá na sua cidade, porque você é muito representativo aqui. Então, quero dizer aqui, como amigo, fico feliz demais de vê-lo hoje representando muito bem a cidade de ANB. Pessoa muito séria, pessoa muito competente. Agradecer também a recepção, o Chaguri, desde o primeiro dia que eu vim aí, enfim. A minha esposa, a Daiane, que estava no cartaz como palestrante, a Daiane tinha muito a colaborar, por isso estaria conosco hoje. A Daiane, ela é enfermeira e ela é coordenadora das UPAs de Piracicaba. Nós somos de Piracicaba, ela coordena 4 unidades de pronto atendimento lá, e a saúde lá é realmente uma coisa louca. Só que, infelizmente, ou felizmente, faz parte do trabalho. Hoje teve reunião com o Conselho Municipal de Saúde e ela, como coordenadora, teve que ir lá para fazer a prestação de contas, junto com o secretário de Saúde e com os representantes. Então, só para justificar e rapidamente me apresentar, eu sou advogado criminalista há 17 anos. Nos formamos em 2006 e em 2000... há 18 anos, e há 17 anos eu sou advogado criminalista. E sou professor de Direito há 12 anos. E sou casado com a Daiane, que estaria conosco hoje, e um último dado que é importante para o que nós falaremos aqui. Eu sou pai da Lívia, de 10 anos, e sou pai da Milena, de 10 anos. Eu sou pai de 2 menininhas. Então, talvez se eu estivesse dando essa palestra, batendo esse papo com vocês alguns anos atrás, eu falaria somente do ponto de vista técnico. Hoje, posso garantir para vocês que tudo que eu disser aqui, eu estou dizendo como pai também. Porque, mais do que uma palestra, nós estamos aqui hoje fazendo essa exposição com o principal motivo de prevenção às questões ligadas à pedofilia. E para falar de questões sexuais é muito difícil. É um tabu. Eu dou aula em faculdade para curso de Direito, eu dou aula em cursos preparatórios para quem está prestando concurso para OAB, para delegado de polícia, para juiz, para promotor. E toda vez, quando nós chegamos no assunto relacionado aos crimes sexuais, existe ali aquele constrangimento, porque, querendo ou não, ainda é um motivo de tabu. Ainda é um motivo de tabu na nossa sociedade. Então, quando a gente vai falar, gera um constrangimento, mas talvez isso seja um dos maiores motivos pelos quais as nossas crianças e os nossos adolescentes não se sentem à vontade de relatar qualquer tipo de comportamento que a criança ou o adolescente até consiga, talvez. Mas a criança, e acredito que nós tenhamos aqui pessoas que são já professoras, sejam pedagogas, sejam psicólogas, e sabem do que eu estou dizendo. A criança muitas vezes não consegue nem discernir que ela está sendo vítima. Ela sabe que alguma coisa está errado, mas ela não sabe que aquilo é um abuso sexual. Até porque ela nem sexualidade, na sua totalidade, apresenta. E é nesse momento que nós temos, como adultos, e com o discernimento que um adulto tem que ter ali o acesso. Veja bem, a questão sexual no Brasil sempre foi um tabu. A legislação que nós temos atualmente, eu quero só falar para vocês entenderem como que funciona na lei. A questão legal.
Até 2009, nós tivemos uma lei chamada Lei 12.015 de 2009. Alterou significativamente os crimes contra a dignidade sexual. Por quê? Antes, para ser caracterizado o crime de estupro, forte, né? O crime de estupro era necessário que houvesse a chamada cópula vagínica. O crime só se consumava quando havia realmente uma relação sexual completa, com penetração do órgão sexual masculino na vagina. Por isso o nome cópula vagínica. E se tivesse qualquer outro ato libidinoso? Se vocês não sabem, para quem não sabe, para os alunos que estão aqui, quando fala de libidinoso, está falando de libido, de algo relacionado à satisfação sexual. Oscar, por que você está falando isso? Porque todo e qualquer ato que não fosse exatamente o ato sexual completo, não era estupro. E aí ficava um constrangimento. Somente a mulher poderia ser vítima. E o que acontecia? Quantos meninos não foram vítimas de violência sexual? Não se sentiam nem à vontade de denunciar. E a lei também tinha esse buraco, né? Eu vim registrar um boletim de ocorrência. Por quê? Porque eu fui estuprado. Não tem como você ser estuprado. Só a mulher pode ser estuprada. Tinha outros tipos de delito. Mas não estupro. Sabe um crime que tinha na época, antes da reforma de 2009? Sedução. Crime de sedução. Sabe o que significava? Seduzir mulher honesta. Quem que sabe o que é mulher honesta? Se eu perguntar para vocês aqui, em 2024, vocês vão falar, Oscar, uma mulher honesta é uma mulher que não rouba, não é golpista. Sabe qual que era a concepção até 2009? Mulher honesta era uma mulher virgem. Ou seja, mulher não virgem não era mais honesta. Ou seja, já não tinha moral. Vocês percebem como a questão sexual se mistura muito com a questão moral? Sim ou não? Então a mulher ficava constrangida de falar que foi vítima de algum assédio, algum abuso sexual, porque as pessoas falavam, mas essa daí já tem um filho de um relacionamento informal. Tinha aquele julgamento. Como se a pessoa tivesse que deixar o corpo dela à disposição só porque ela decidiu ter a vida que ela quis ter. E aí vem a lei em 2009, já tarde até, e fala, pera um pouquinho. O mundo mudou. O mundo mudou. Que parte do corpo da pessoa que pode ser violado? Qual que é a resposta? Qual que é a resposta? Pode participar. Nenhuma. Não é só quando a mulher era vítima de uma violência absurda. E aí, o crime de atentado violento ao pudor deixa de existir. E todo e qualquer ato libidinoso se torna o crime de estupro. Teve penetração forçada? Estupro. Arrancou toda a roupa da pessoa, mas não consumou o ato? Estupro. Passou a mão nas nádegas? Estupro. Havia até uma discussão se o beijo lascivo, vocês sabem o que é beijo lascivo? Aquele beijo de boate, sabe? Que o bêbado sempre acha que ele está sendo atraente, né? O bêbado acha que ele é rico e sedutor. Aí ele puxa a mulher para beijar, ela faz não, ele fala, lá, tá fazendo charminho. Aí ele puxa e beija. Aquele beijo de rodeio. Inclusive, em Barretos, todo mundo, se não sabe, já ouviu falar, que tem o laço, já ouviram falar isso ou não? Que laça a pessoa, a menina, e traz para beijar, queira ela ou não. Aí eu pergunto,
Ah, não é um ato sexual. Bom, mas ela é obrigada a deixar alguém que ela não quer beijar a boca dela? Vocês estão entendendo ou não? Então a lei vem e fala, pera um pouquinho. Acabou isso daí. A partir de agora, todo e qualquer ato de cunho libidinoso, sexual, contra o corpo de alguém, é crime. Não precisa mais ser uma coisa, nossa, a pessoa passou por uma situação totalmente invasiva. Não. Tocar nas partes íntimas é crime. Por que eu estou fazendo essa introdução? Só para vocês entenderem onde nós vamos chegar. O artigo 213 do Código Penal diz o seguinte: constranger alguém, ou seja, pode ser homem ou mulher. Constranger alguém a praticar conjunção carnal, que eu já falei que é somente entre homem e mulher, ou qualquer outro ato libidinoso. Ou seja, se a mulher for estuprada, ou se ela tiver tocado uma das partes íntimas do seu corpo sem consentimento, estupro. Se ela já estiver num ato avançado de relação e falar, não quero, para aqui. Ah, mas já chegou até aqui, ela é obrigada. A partir do não é estupro. Vocês estão percebendo como o negócio ficou grave ou não? Agora vamos entrar no nosso assunto de hoje. Chega lá o artigo 217-A e cria a figura do estupro de vulnerável. Sabe o que é o estupro de vulnerável? Sabe o que é o estupro de vulnerável? Eu não consigo ficar parado, demorou muito já. Vocês sabem o que é o estupro de vulnerável? É tudo isso que eu estou falando para vocês, praticado contra alguém que seja menor de 14 anos. Agora, sabe o que é mais chocante? Vocês vão assustar? Ainda que a pessoa, que o adolescente tenha autorizado. Vou repetir. Todo e qualquer ato de cunho libidinoso, relação sexual ou qualquer outro ato libidinoso com menor de 14 anos, é crime de estupro de vulnerável. Eu dei aula, como estava falando antes para os colegas, eu dei aula para guardas civis municipais em várias cidades. Eu sempre levantava esse tema e eu sempre via 2, 3 incomodados. Normalmente eram os da ronda escolar. Começavam a fazer perguntas. Mas e se a menina... Não pode. Mas não pode. Ficavam ali incomodados, assim, por coincidência. Mas a menina... Não importa. E qual que é a pergunta que eles sempre faziam? Mas muitas vezes a menina já teve relação. Não interessa. Não interessa. Se um homem maior tiver relação com uma moça menor de 14, vamos pôr uma adolescente, que é o que a lei fala, uma adolescente menor de 14 anos, 13 anos, 11 meses e 25 dias. Estupro. Assim radical, Oscar? Assim radical. Pode ser um homem com uma adolescente menor de 14, um homem com um menino menor de 14, não importa a questão do gênero, entenderam? Ainda que o adolescente chegue, como eu já acompanhei em vários casos, e fale, eu quis. Eu atuei num caso, há uns 12, 13 anos atrás, me marcou muito. A mãe sabia que já estavam tendo relações, o menino tinha 18 anos, era um menino, ele nunca tinha tido relações íntimas. E a menina já, algumas vezes. E a mãe brigou com eles e falou, agora eu vou fazer uma queixa sua na polícia. Vou denunciá-lo. A delegada chamou lá e falou, vocês já tiveram relação? Sim. Ele falou, mas foi a minha primeira vez, ela que insistiu. E ela veio e confirmou.
Sim, de fato eu tinha tido outras relações e ele nunca tinha, e eu que insisti com ele. Adivinha o que aconteceu? Adivinha. Podem participar, podem perguntar, inclusive. Ele foi preso em flagrante por estupro de vulnerável. Tá? Então vejam, por que a nossa lei foi tão rígida com relação à idade? Porque no nosso país, infelizmente, tem os piores índices de pedofilia do mundo. Esse escândalo que estourou aí agora da ilha de Marajó, vocês estão sabendo, né? Lembra? Sobre a música e tudo mais. Estourou agora, mas não é nada novo. Vocês acham que as autoridades fizeram? Meu Deus, eu não sabia disso. É hipocrisia. É demagogia. O Brasil é conhecido internacionalmente como um dos maiores locais de turismo sexual, inclusive com crianças e adolescentes. Então a gente não pode olhar a lei, morando aqui em Anhembi, no estado de São Paulo, no Sudeste, que é a região mais rica do país, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, por mais que tenha questões mais carentes em cada estado. Mas querendo ou não, nós vivemos na parte mais privilegiada desse país. Vocês têm noção que é uma criança de 10 anos, no norte, no nordeste, no interior, se prostitui por R$5, por R$2, por uma coxinha. Isso é muito forte. Só estou falando isso para vocês entenderem. A lei teve que chegar, como no Brasil, não é como nos Estados Unidos, que cada estado tem a sua legislação. Aqui é federativo. Então o que vale lá no Maranhão, vale aqui em São Paulo. Vocês estão entendendo? Por isso que a lei não quis pensar, mas e a adolescente super instruída da capital paulista? Tem que pensar de um modo geral. Então por isso que a lei falou, não quero saber se a menina já teve relações. Não quero saber se o menino já teve relações. Porque nós estamos numa sociedade machista. Onde o menino, se ele for abordado por uma mulher mais velha, ele não faz boletim de ocorrência, ele faz uma festa. Ele comemora. Não é? Existe uma cultura antiga, inclusive, onde os pais achavam normal levar os filhos nas casas de prostituição para perder a virgindade. Então normalizou-se isso. Então dificilmente o menino tem a coragem de falar. Eu fui, por exemplo, nos Estados Unidos é mais comum. O menino fazer um boletim de ocorrência e a professora ir presa. Aqui no Brasil não. Mas saibam, o menino também pode se negar, porque o corpo é algo privativo da pessoa. Pode falar. Tanto que ele acabou indo para o Amazonas e lá ele acabou, como é que se fala? Vendo uma situação onde crianças se prostituíam por alimento e dinheiro por conta de necessidades básicas de lá, no caso. Eu achei interessante falar sobre isso aqui, já que tem a ver com a pedofilia que estamos falando. E também é isso aí. Obrigado pela contribuição. De fato, nós fazemos essa introdução para que a gente não vá para um contexto isolado, porque não é isolado. A gente tem que entender que as crianças e os adolescentes, do modo geral, claro, alguns são mais instruídos, alguns são mais espertos, mas do modo geral, a criança e adolescente, inclusive de acordo com o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é um ser humano em formação. A criança e o adolescente tem um padrão de pensamento limitado. É claro que quem é criança e adolescente, principalmente o adolescente, não sabe disso. O adolescente tem certeza que ele sabe absolutamente tudo, que ele é extremamente esperto
E os trouxas são os professores. Os pais, as mães, e os espertos são eles. Mas na verdade, e não por mal, porque a condição já traz isso, são vulneráveis. São fáceis de iludir. Se deslumbram por pouco. As crianças, por necessidade, muitas vezes, do que lamentavelmente não têm, presentes, facilidades, ou muitas vezes da própria figura paterna, materna, que não tem em casa, e o abusador faz uso dessa vulnerabilidade para se aproximar da criança. E o adolescente, por tudo isso que eu disse, mas as facilidades do mundo moderno. Um celular simples não serve, tem que ser um celular caro, tem que ser um celular de última geração, que custa caro, que muitas vezes a família não pode proporcionar. E com essas facilidades, os abusadores vão se aproveitando. Bom, feita essa introdução, eu acho importante dizer o seguinte. Quando nós falamos de pedofilia, não existe um crime de pedofilia. Sabiam disso? A pedofilia é um nome que se dá. Por quê? Porque é uma anomalia relacionada às questões sexuais. Quando nós estudamos medicina legal na faculdade, eu também já tive que dar aula disso, substituindo outro professor, não é minha área, mas já consegui dar. Das várias frentes que nós estudamos em medicina legal, estão as patologias sexuais. Então existem várias coisas que são além do normal, que são realmente perversidades da mente. Zoofilia, já ouviram falar? Zoofilia. Uma pessoa tem atração por um animal. Não preciso nem dizer que isso não é normal. Não preciso nem dizer que isso não tem explicação e não está dentro da normalidade. Zoofilia. Necrofilia. Já ouviram falar? A pessoa tem atração sexual por cadáveres. Cadáveres. Da mesma forma, a pedofilia. É alguém que olha para uma criança, para um adolescente, e, de uma forma doentia, sente desejo por uma criança. A pessoa olha uma criança e vê ali uma vítima vulnerável para satisfazer o seu desejo sexual. E o ponto que nós queríamos chegar aqui com relação à prevenção. Quando você fala assim, é crime de pedofilia, normalmente vai ser o crime que eu acabei de falar para vocês. Estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável. Por quê? A pedofilia é um nome, entenda, tipo um nome fantasia. Mas o crime é gravíssimo. E qual que é a questão? Vocês perceberam que muitos famosos estão vindo à tona hoje falar ou não? A Xuxa, quem viu isso? A Xuxa falando, o Guilherme Arantes falando que foi abusado e só depois que ele foi saber que era abusado. Quantos adultos não são assim? Eu fui abusado e nem me toquei. Há algum tempo nós conversando entre nós, advogados, conversando entre nós, eu lembro que duas irmãs que estavam conosco, as meninas começaram a falar, duas delas são mais velhas que eu, uns 10 anos, e são numa família muito rica. Sempre tiveram piscina em casa, sempre tiveram casa de campo e tudo mais, isso que reunia todo mundo ali. E tinha um amigo do pai, mais velho, mais senhorzão, que fazia o papel de vô, sabe? Tal, chama as crianças, fica abraçando. E aí essas condutas ficam difíceis de você identificar. Fica ou não fica? Você olha e fala, nossa, gosta tanto de criança.
eu me sinto mal de pensar alguma coisa dela. Sejam sinceros, quem já teve algum tipo de pensamento assim? Fala, nossa, eu estou achando esse comportamento um pouco demais, mas às vezes o maldoso sou eu. E é justamente nesse ponto que nós queremos falar aqui da prevenção. Em 17 anos que eu sou advogado, eu já vi coisas terríveis. Mas os crimes sexuais são daqueles de deixar a gente difícil de dormir. E depois que eu me tornei pai, eu fiquei mais humano. E como Deus mandou para quebrar meu coração 2 menininhas, a gente começa a viver um mundo de meninas. Criança é inocente. Criança, principalmente a minha mais velha, a minha mais nova não vai nem comigo, de tanto que ela é só grudada na minha mulher. Mas a minha mais velha sempre foi sociável. Era só fazer assim, ela vinha, subir, a gente não tirava os olhos. Eu não tiro os olhos das minhas filhas até hoje. Porque o que eu mais vejo no meu dia a dia, gente, é gente totalmente acima de qualquer suspeita ser abusador. O bandido não tem cara de bandido necessariamente. Alguns trabalham, não é? O cara é traficante e trabalha. O cara é envolvido com organização criminosa e trabalha. O cara é envolvido com coisa errada e é presidente da Câmara dos Deputados. Sim, exemplo, né? Na Suíça, por exemplo, na Suíça. A pessoa é envolvida com coisas erradas no meio da política, da polícia, não importa. Você não bate o olho na pessoa, só que nós temos aquela visão que nós estudávamos na faculdade, né? Lombrosiana, né? O Lombroso. O Lombroso falava que o bandido tem cara de bandido. Uma visão totalmente preconceituosa. No Brasil seria falar que o favelado, o preto, né, lógico, né? Ele tem cara de suspeito. Por quê? Por quê? Por nada, só porque o cara está numa favela, só porque o cara está numa situação de vulnerabilidade. A verdade é essa. Mas, no modo geral, o bandido pode estar muito bem arrumado, fala muito bem. Normalmente, esses são os que realmente lucram com o crime. Mas, com o tempo, você identifica. Tem empresário que chega no meu escritório bem vestido, fala bem. Viajei para o exterior. Ele vai, eu atendo, ele mente para mim. A maioria dos meus clientes mentem para mim. Principalmente os clientes que são bem instruídos. Mas eles mentem. E eu tento tirar ali, tal, eles mentem. Deixa eles mentir, eles estão pagando. Eles estão pagando, podem mentir. Pagando bem, mente, né, Rodrigo? Tem gente que mente. Meus alunos mentem para mim de graça. Toda vez eles ficaram... Tem aluno meu que já matou umas 15 mães. Ai, minha mãe morreu, que minha mãe não sei o que tem. Nossa, quanta mãe, né? Toda vez uma desculpa. O cliente mente, está pagando. Quando ele vai embora, eu falo para a doutora Alanes, minha sócia. Não preciso nem falar. Ela falou, mentiroso pra caramba. Por quê? Porque a gente vai pegando experiência. Principalmente se for estelionatário, né? O estelionatário é aquela pessoa que mente para você. Aqui em Ambi não deve ter gente assim. Sabe o cara mentiroso? Ele mente, o estelionatário é louco, porque ele deixa até você confuso assim. O cara chega, eu sei que é mentira, aí ele olha no fundo do meu olho e vai. Chega uma hora que eu falo, será que não sou eu que estou louco? E tal, e mente, o cara mente, dá nome e fala. Eu falo, mas doutor, estou até arrepiado, chora assim. Eu juro por Deus, doutor, ai, Deus falou comigo. Você identifica o bandido. Sabe um bandido que você não identifica? O abusador. Esse vai lá me procurar como advogado e eu não consigo fazer ele virar as costas, vocês estão entendendo ou não? E falar, o cara fez. Tudo indica que sim.
Mas eu olho e fico ainda. Por quê? Fala baixo. Manso. Estão entendendo? Casado. Aí os filhos vão lá e falam: foi um pai maravilhoso. Ele jamais faria isso. E de fato não fez com as filhas. Fez com o filho dos outros. Vocês estão entendendo? A intenção não é chocar, mas trazer uma realidade para vocês que existe. Sejam cautelosos com os seus filhos. Os adolescentes que estão aqui, sejam cautelosos. Tem duas crianças que eu pego no colo só. A Lívia e a Milena. Nem os meus sobrinhos eu pego. Nossa, Oscar, meu pai fala muito assim. Porque meu pai gosta de pegar criança. Pai, não pegue. Aí, pai, não pegue. Mas eu amo. Pai, não pegue. Minha mãe pega. Para, Oscar, que não pegue. Porque é louco por criança. Não pegue. É que antigamente acabou. Esqueça. Não pegue. Não fique sozinho com um filho que não é seu. Aqueles dados do vídeo, eles são muito cirúrgicos. Eu gostei muito do vídeo, que é um vídeo que parece bobinho, mas trouxe informações importantíssimas. Não deixe. Ninguém tem cara de abusador. Ninguém vem com... E normalmente são aqueles que já ganharam a confiança, inclusive, da família. Eu nasci e cresci, e sou até hoje, de igreja evangélica. Mas fala, mas da igreja não vai ter problema. O pessoal falava assim, pode, não. Mas é o pessoal da igreja, não. Mas, não. E minha mulher ficava chateada, mas o que eu vou falar? Fale que eu sou louco. Fale que eu trabalho com isso, que eu sou paranoico. E que eu não deixo. Pode jogar nas minhas costas. Nunca foi. Mas você está falando mal da igreja? Estou falando mal do ser humano. Pode ser evangélico, católico, umbandista, ateu. O problema é o ser humano. Então, mas fica pesado viver assim. Fica. Mas é assim que as coisas são. As crianças que estão sob nossa responsabilidade devem ser respeitadas. Eu vou dar alguns relatos para vocês que eu já tive experiência de abuso. A gente sempre pensa nas situações mais drásticas. Dormir na cama, passar a noite, estão entendendo? Eu já tive situações que me deixaram perturbados, atendendo profissionalmente, do tipo... A mãe falava, não é possível, eu acredito na minha filha, menininha, criança. Aquelas que só psicóloga tira a informação. Mas eu pensei, doutor. Eu não consigo imaginar em que momento ela pode ter sido abusada. Porque eu não tirava os olhos dela. Não tirava. E a mulher começou a fundir a cabeça porque ela acreditou na criança. E detalhe, era o avô, o abusador. O avô. Será que não é coisa da cabeça dela? Porque isso implode a família, né? Isso implode a família. Acabou. E aí a pessoa fica naquela... Eu não posso desacreditar minha filhinha. Mas também, e se for... É uma situação difícil, não é? Ela pensou. As psicólogas do fórum conseguiram tirar dela que foi na hora que a mãe parou, deixou ela no carro, na cadeirinha, com o avô. Vou entrar no mercado rapidinho. O avô passou a mão nela. Vocês conseguem imaginar uma situação dessa? Quanto tempo demora? Vocês estão entendendo? Se demorou à luz do dia, no carro. Entenderam ou não? Houve o abuso.
Então a gente não sabe o momento que isso pode acontecer. Então é um assunto indigesto, é um assunto pesado, é um assunto ruim de falar, mas pior do que isso são os danos que uma situação dessa gera. Então, preventivamente, o que vocês devem fazer? O que eu recomendo? Primeiramente, tudo que era ruim no mundo piorou com a internet. Tudo. Tudo. A internet trouxe muita coisa boa, sim. Trouxe muitos avanços, sim. Mas muitos relacionamentos acabam pela internet. Muita briga sai pela internet. Muita coisa ruim prolifera rápido na internet. Você posta um negócio aqui, não dá tempo de apagar. Foi. Os nossos filhos estão expostos na internet. As pessoas são viciadas na internet. Veja. Veja. É um mundo paralelo. Nem se tocar, entendeu? Não é por mal. Acabou de ver faz 2 minutos. Não pode ter tido nada novo. Mas o cérebro já está condicionado. É um mundo paralelo. Na internet a gente pode ser quem a gente pode. Já viram alguém pobre na internet? Tá todo mundo bonito, né? Bonito, bem casado, com dinheiro. Selfie de comida. Alguém já fez selfie de arroz com ovo? Já viram alguém fazer? Partiu arroz com ovo. Não, todo mundo vai no restaurante bonito. Pá, e tal. Por quê? Porque na internet a gente cria um mundo que não existe. Você se convence que você vive nele e quem olha acredita. Ao ponto de ter inveja. É uma loucura, né? Você finge sabendo que está se enganando e o outro se engana. E aí quer o que você tem, que na verdade você não tem. Imagine isso na mão de uma criança e de um adolescente. E é nesse momento de vulnerabilidade, onde você acha que seu filho não está em risco, porque tudo que eu falei aqui você já faz. Não sai com gente estranha, não viaja com estranho, não dorme na casa dos outros, não é isso? Ele só fica na minha casa. Mas na sua casa o que ele usa? À vontade. Sem você olhar nem o que ele está vendo. A internet. Eu estou numa luta, eu e minha esposa, com a internet. Eu tiro a internet, que o castigo agora é a internet. Dá o celular, pelo amor de Deus, não. Não, ela não fazia isso nem quando eu dava umas palmadas. Não, veja, desculpa. Eu falei, você sabe do que você está pedindo desculpa? Não, mas desculpa de qualquer coisa, me dá o celular. Parece um uso de droga. Eu preciso jogar meu Roblox. O que é isso, meu Deus do céu? Eu preciso jogar meu Roblox. Eu estou avançada na fase. É vício. Então você tem um filho dentro da sua casa, só que você acha que está seguro, porque está trancado lá dentro. Mas o pedófilo está entrando para jogar o Roblox com ele com um nome falso. Pegam confianças um no outro, porque afinal de contas, na cabeça da criança, é uma criança da idade dela, de 7, 8 anos. Vai pegando informação. O pedófilo, principalmente os de internet, ele é um predador paciente. Entendeu? Ele vai. Até porque ele está fazendo isso com várias crianças ao mesmo tempo. Então, com uma está mais avançado, com a outra ele vai. Vamos nos encontrar no shopping? Onde você estuda? Vocês estão entendendo? Então, não paguem para ver. Uma coisa que a nossa profissão lamentavelmente escancara é que tudo que nós achamos que só existe na televisão acontece mais perto de nós do que nós imaginamos. Não somente nessa área sexual, mas também em várias outras. Quando você menos imagina, está acontecendo alguma situação que você precisa de um advogado. E o que eu mais escuto é: eu nunca imaginei passar isso na minha vida.
Ou então, eu ouvia tanto isso na minha vida, na vida dos outros, que eu nunca achei que pudesse acontecer na minha família. Então, você não deve deixar o seu filho usar a internet de forma irrestrita. Coloque um limite. Quem aqui tem filhos? Quem? Por favor, levante, só para eu saber com quem que eu estou falando. Filhos, são mães também? São mães? Sim. Quem tem filhos aqui? Coloque um aplicativo para ver o que seu filho está vendo. Fica de olho. Fica de olho. E mesmo assim, às vezes eu escuto umas expressões que eu até paro. Eu falei, o que você falou? Tal coisa. Eu falo, não é da idade. De onde você viu isso? Tal lugar. Deixa eu ver a indicação da idade. Achando que eu vou pegar ela no pulo. Eu vou ver na Netflix uma coisa falando de questões que era para adolescentes de 14 anos. Classificação livre. Então, não dá para você ir só pela classificação. Então, cuidado com a internet. Coloque limite. Regule o que a pessoa vê, o que a criança vê, o que o adolescente vê. Ah, mas meu filho já é grandão. É adolescente? Então ele não manda em nada. Se é adolescente, não manda em nada. Quantos anos você tem? Sim, é o senhor mesmo. Não. Fez quando? Desse ano. E você? Então você respeita ele, que é mais velho. Você está responsável por ele a partir de hoje. Tá? Não é para pegar no colo, é só para ficar responsável. Com 16 anos, não consegue responder nem pelos próprios atos, não pode assinar nada. Então, não deixe usar a internet. Segundo, não deixe na casa de pessoas, nem que sejam conhecidas. E sabe qual é o problema? Eu falando aqui parece muito fácil. Tem problema de creche aqui? Bom, não precisa responder para não parecer a pergunta. Não tem? Piracicaba é um problema sério de déficit de vagas de creche. Falta vagas. Sempre falta. E quando tem, quando consegue é meio período. Aí a mulher trabalha só meio período? Não trabalha o dia inteiro. Vai fazer o quê? Quem vai pegar no meio do dia, do nada, a criança? Então, acontece a situação. Na prática é diferente, eu sei que é diferente. Nossa, mas quem vai ficar? Eu dependo do vizinho que quebra meu galho. Eu defendo. Eu entendo. Não coloca no automático, então. Todo dia pergunte para o seu filho como foi o dia. Pergunte. É triste você ter que falar para uma criança, olha, ninguém pode pegar nas partes íntimas suas. Se alguém pegar aqui, você conta para o papai. Se alguém pegar ali, conta para a mamãe. Não dá dor no coração? Você fala, nossa, era para criança só ser criança. Não era para eu ter que tocar no assunto de uma criança que usa fralda ainda. Um assunto desse, meu Deus, que dó. Mas é o mundo em que nós vivemos. Então a prevenção, nesse caso, gente, é menos dolorosa em qualquer circunstância do que algo que possa vir a acontecer. Pela internet, pelas pessoas, seja na igreja, pode ser o pastor, o padre, quem for, não é o pai e não é a mãe, ligue o alerta. Se você não está perto do seu filho, procure saber o que aconteceu com ele quando você não estava perto dele. Quando a gente vai em algum evento, tem a parte kids, sabe? Depois que você tem filho, você só vai em lugar que tem espaço kids. Não dá para ir em lugar que não tem, pelo menos um escorregador. Senão eles derrubam o restaurante inteiro. Tem gente que larga lá. Tudo bem, eu sou um pouco exagerado. Tem gente que larga. Ah, tá lá no espaço kids. Tem monitor. Eu não largo lá o tempo todo. Cada 20 minutinhos, 15, eu vou lá, dou uma olhada, vejo quem está perto. Tá entendendo, não? Pode parecer exagerado, gente, mas é por aí. Há algum tempo, eu levo minhas filhas na escola e a mais velha só volta, por causa do horário, de van. E algum tempo atrás ela falou para mim, ela falou assim, porque o menino de 16 anos, eu falei, até parei, eu falei, que menino de 16 anos?
Ele fica pegando no meu pé. Falei, na van? Você vai na van, volta na van. Ela tá trazendo gente de 16, mas não preciso nem falar, né? Aí teve que a minha esposa, Daiane, acalmar a situação. Eu falei, não é para acontecer isso, concordam ou não? Criança de 8, 9, 10 anos misturando com adolescente de 16 anos. Eu não sei quem é o rapaz, eu não conheço. A minha função como pai, qual que é? Só ficar de olho. Eu não quero perto. Eu não quero, é incompatível a idade. Não é nada contra aquele adolescente, estão entendendo? Eu não quero. Não tenha constrangimento de falar. É muito comum um adulto ficar constrangido. É ou não é? O que eles vão pensar de mim se eu falar que não quero que pegue meu filho no colo? Não importa. O filho é seu. O neto é seu, se você cuida do neto. O sobrinho é seu. O aluno é seu. A responsabilidade é sua. O que o outro adulto vai pensar faz diferença. Até porque o outro adulto também tem que se amoldar ao mundo atual. Não chegar perto, se não é da responsabilidade dele. A gente, como professor, muito embora eu não dou aula para adolescentes, são adultos. Mesmo assim, a gente tem que tomar um cuidado triplicado. Porque o mundo está assim. Dou aula para 70 alunos de direito. Tem aluna que espera esvaziar a sala. Posso falar com o senhor? Eu já junto minhas coisas e falo, vamos falando no corredor. Você já sai andando. Antes eu ficava. Quando eu comecei, não, ficava e tal. Quando eu vi, eu estava 20, 30 minutos na sala conversando com a aluna. Nunca aconteceu nada. Eu quero dizer para vocês, como que eu vou provar que não? Entende, não? Para todo mundo que trabalha com o público, os vereadores, não atendem? As pessoas não vêm aqui, posso falar com o senhor? Você não sabe, você fala, está de boa fé aqui. Fala, não, pode vir. O que você precisa? A pessoa sai e fala, aconteceu tal coisa. Não aconteceu. Pelo sim, pelo não. Então, nessa área, toda cautela é pouca. Internet, contato com pessoas mais velhas, contato com materiais impróprios, com palavreados, e ficar de olho nesses comportamentos. Todos esses comportamentos são típicos de violência sexual. Muitas vezes a criança não sabe como expressar, nem ela sabe, mas aquela reação de anormalidade, ela está tentando comunicar que alguma coisa aconteceu. Tá certo? Então, a intenção da nossa exposição hoje, ela não é tão técnica. Na verdade, até o Rodrigo se preocupou bastante, né? Falou, olha, foca na parte da prevenção da sua vida prática, não tanto na questão técnica, porque a intenção aqui é que vocês, que eu possa ter contribuído um pouquinho que seja no meu dia a dia, da minha experiência como advogado e como pai, de como vocês devem proceder com os filhos de vocês, com os sobrinhos de vocês, com os netos de vocês, ou com qualquer criança e adolescente que esteja sob sua guarda. Todo cuidado é pouco. Não bobeie. A minha filha estuda numa escola chamada Adventista, lá em Piracicaba. Os adventistas, as duas não estudam na mesma escola. Mas os adventistas, eles são bem, a escola pelo menos é bem rígida. Bem rígida ao ponto de, se menino abraçar menina no intervalo, suspensão. Na primeira, Tem gente que já se olharam aí, tipo, meu Deus, eu estaria suspenso, né? Não pode. Não pode. Não pode ter qualquer manifestação. E um segurança, policial que fazia segurança lá esse tempo atrás, eu falei, não vi mais você lá e tal, conheço, né, do meio. Fui demitido. Falei, nossa, o que aconteceu? A vice-diretora viu eu conversando com uma aluna na hora do intervalo. Falei, mas deu algum... Ele falou, não. A menina não falou nada. Ela é filha de uma conhecida minha, vi nascer, vi crescer.
Ela parou a conversar comigo, eu fiquei conversando. Acabou o intervalo, ela chamou eu e falou, o que você estava conversando com a aluna ali? Não, eu conheço desde que nasceu, filha de uma amiga minha e tal. Tá, amanhã você não precisa vir mais. Eu falei, você está brincando? Ele falou, foi. Ele ficou arrasado, porque ele ficou... Mas não precisa, mas não aconteceu nada. Não estou achando que aconteceu. Não é para conversar. Quando vocês entram aqui, nós já falamos. Segurança não conversa com aluno. Isso daí é função de inspetor de alunos, de coordenador pedagógico. Mandou o cara embora. Sim. Nem chance de defesa. Está errado? Me pergunto, sabe, vereador? Será que está errado mesmo? Vai se criando uma norma de conduta, vocês estão entendendo ou não? É pesado? É. Mas garanto que os demais não vão mais conversar com as crianças. Garanto que os outros seguranças não vão ficar de conversa com criança, com adolescente, porque não é para isso que está ali. Então tomem cuidado. Espero, sinceramente, que não tenha chocado vocês, muito embora o assunto seja delicado, mas lamentavelmente tem que falar sobre o que é, como funciona diante da lei. Não hesitem. Agora eu quero falar aos adolescentes que estão aqui. Não temos crianças, mas temos adolescentes. Não hesitem em falar. Se vocês estiverem passando por isso na casa de vocês, que infelizmente pode estar acontecendo, e vocês falam, se eu for falar para o meu pai e para minha mãe, eles não vão acreditar em mim. Procura a professora. Procura a pedagoga. Procura a conselheira tutelar. Procura a autoridade, procura alguém. Se você acha que na sua casa ninguém vai acreditar, e você sabe o que está acontecendo, procure ajuda. Procure ajuda. Se vocês, os meninos que estão aqui, sofrerem algum tipo de assédio, tem outra coisa também que nós fechamos os olhos. Aliás, a lei ela aumenta muito a pena, sabiam? Quando é treinador de futebol. Quando é treinador de vôlei. Quando tem algum tipo de ascensão sobre o adolescente, a criança. Porque, vamos falar a verdade, para os meninos, tem maior isca do que falar, eu quero treinar você para você ser um jogador de futebol? Aqui tem isso ou não? Toda cidade tem. Time de várzea. Eu estou selecionando meninos para fazer o teste. Vira e mexe, acontece. São todos? É óbvio que não, gente. Pelo amor de Deus. Estou querendo dizer que a gente, às vezes, olha só para as meninas e esquece dos meninos. Não façam isso. Os meninos também estão vulneráveis a esse tipo de coisa. Espero ter ajudado vocês. Gostaria de abrir para perguntas, se você me permitir. Se alguém quiser fazer uma pergunta, fazer uma colocação, vou ficar muito feliz para complementar aqui o que nós falamos. Beleza? Pessoal, está aberta a rodada de questionamentos aí, um bate-papo aqui. Se alguém quiser também fazer algum comentário, tá ok? Tá o celular, tá o microfone à disposição aqui. Boa noite a todos. Bom, gente, o pessoal que já me conhece, meu nome é Angelita, sou conselheira tutelar. Teve uma parte da palestra que eu fiquei bem, diga-se de passagem, não incomodada, quando você falou que o abusador ele não vem com um nome, né? Ele não vem demonstrando que ele é e tal. Mas a gente que é mãe, você consegue suspeitar de alguma coisa. Eu não sei se é um sexto sentido, o que é. Mas eu só queria deixar um relato aqui de um dia que eu estava em Botucatu. O pessoal aqui conhece uma loja que fica do lado da loja de sapato. Uma loja, não, um barzinho. Um barzinho meio esquisito. Porém, eu precisei entrar com o meu filho Matheus, de 6 anos, para ele usar o banheiro. E criança já viu, né? Já passou na vitrine e já queria comer. E sentei com ele foi no banheiro, sentamos.
sentou, eu vi que um senhor, ele é moreno, alto, um cara assim, falei, nossa, a princípio não prestei atenção nele. Eu fui começar a prestar atenção a hora que ele se apressou em pegar uma tubaína e já se sentou na mesa do lado e meio que apertando a gente para ficar perto do Matheus, meu filho. E ali ele começou numa insistência para puxar conversa. Ele, oi, tudo bem? E não sei o quê. Começou a cutucar o Matheus. Vocês todos aqui quase conhecem o Matheus. Ele já começou a conversar com essa pessoa. E ele falava, o Matheus respondia, o Matheus perguntava, ele respondia, e o assunto foi se aprofundando. Aí foi até que ele falou, o que você gosta de fazer? E eu chamando o Matheus para comer, tentando tirar da reta, né? E ele insistindo, querendo conversar. Aí o Matheus falou, eu gosto de jogar, tal. Você gosta de tal jogo, assim, assado? E começou. Aí eu falei, filho, senta para cá. Coloquei ele virado de costa. A hora que eu vejo, ele estava... Acho que eu já contei para minhas colegas isso aí. Passando a mão na cabeça do Matheus, assim. Aí eu falei... Comecei a entrar na conversa, né? Falei, o que o senhor faz, né? Comecei a tentar, dei uma de simpática e comecei a conversar com ele. Ah, eu sou pastor, sou de tal igreja. Eu não lembro qual foi o nome da igreja. Falei, ah, que legal, eu tenho vários amigos que é dessa igreja. Eu blefei na hora, mas falei. Eu era caminhoneiro, agora... Começou a disfarçar e começou já a se perder na conversa. Aí eu falei, que legal, eu sou conselheira tutelar lá na minha cidade. Falei, e o meu marido é policial, ele é da polícia e ele está chegando aí já para me pegar. Mas foi virar, ele levantou, deixou até a garrafa pela metade e sumiu. Eu fiquei dias incomodada com aquilo, dele ter colocado a mão na cabeça do meu filho, passado a mão na cabeça dele, e tentando ganhar na conversa, sabe? E meu filho, se eu fosse uma mãe assim, que tivesse dormindo no ponto, ele tinha ido. Tenho certeza que aquele cara era estranho, porque ele deu fuga muito rápido. Enfim, só para deixar aqui claro que, assim, a gente que é mãe, às vezes, ele não se sentiu, de repente não sentiu. Mas a gente que é mãe sente aquilo, só dele passar a mão na cabeça do meu filho, parece que me feriu. Não sei se é porque ele foi invasivo, né? Ele foi demais invasivo, tanto... Enfim, só para deixar aqui... E outra coisa também que eu fiquei pensativa, sobre a gente ganhar um abraço na primeira infância, vamos dizer assim, e no dia você não saca. Só que quando você lembra hoje, te dá uma sensação ruim. É um abuso que você sofreu, que na época você não entendia, e assim, hoje você traz traumas, não sabe nem de onde vem. E durante aqui a conversa, eu me lembrava disso, não sei de onde, esse abraço ruim, que eu não gostei, e me veio isso. Só para colaborar aí com a... Me permite, professor, Angelita, obrigado pelo relato seu. Eu acho que essa troca de experiências que a Angelita traz aqui hoje, ilustra muito essa preocupação que o professor, na exposição dele aqui, fez esse alerta de forma geral, né? Mas são casos, são detalhes. São detalhes. Vou tentar colaborar de uma forma aqui também. Tenho conhecidas que relatam uma situação que vivenciou dentro de escolas. Dentro de escolas. Por exemplo, né? O caso não foi aqui em Embi, tá? Deixar bem claro isso, às vezes eu vou mencionar um fato que podem tentar criar uma imagem que foi aqui em Embi. Não foi, claro que não foi aqui em Embi, esse caso específico, tá? A aluna, idade pré-adolescente ali, 12, 13 anos, né, e tinha um professor que ela tinha muita consideração. Era um professor que, pelo que ela me contou, era muito extrovertido, aquele professor que sempre ganhava a confiança dos alunos ali e tal, e numa situação
que sobrou ela com o professor, ela relatou que esse professor começou a acariciar ela de forma indevida, nas partes íntimas. Ela com 12, 13 anos, aquilo incomodou ela, só que ela travou. Ela travou. Muitas vezes a gente, adulto, fica em algumas situações que a gente trava, que a gente não sabe como reagir. Imagina uma criança ou um pré-adolescente. E ela travou. E quando a gente viu aquele vidinho lá, que a gente fala assim, da mudança de comportamento das crianças e dos adolescentes, ela tem esse marco na vida estudantil dela. Que ela fala que a partir do momento que aconteceu aquilo na sala de aula com esse professor, ela não tinha mais vontade de ir para a escola. Ela não tinha mais ânimo de ir para a escola. E o rendimento dela começou, consequentemente, a piorar. São casos. O professor destacou aqui também, e a gente tem indicadores, né, dados estatísticos, que muitas vezes casos de abuso sexual é dentro da família. As nossas conselheiras aqui, eu acho que melhor do que ninguém, né, pela vivência e pelos estudos que devem realizar também de casos, tem essa noção. Muitas vezes dentro da família, dentro da casa, do teto que a criança mora, reside. E aí que a gente tem que ter essa rede de proteção, unir esforços. Porque muitas vezes é aí que o profissional da educação vai ter a sensibilidade de ver o comportamento de uma criança, o que está acontecendo, e como conduzir essa situação. Porque se o caso está acontecendo dentro da casa, como é que a gente vai chamar o pai, a mãe, ou o responsável que estiver naquela casa para falar assim, olha, está estranho o comportamento da sua criança. Quer dizer, pode agravar a situação. E aí é procurar, no caso, o conselho tutelar, que tem essa importante missão de defesa da criança ou adolescente. Né? O cuidado, desculpa, só para comentar mais. Imagina. A gente sabe, ganhar a atenção de uma criança, como você relatou, a criança não tem maldade. A criança está ali. E um carinho para a criança, ela gosta. Quem não gosta de um carinho? Ela gosta. Então ela não sabe se aquele carinho é mal intencionado ou não. Atrair a atenção, como muito bem dito. Né? Eu lembro que na minha época, Chaguri, e eu lembro muito bem dessa passagem, o famoso álbum de figurinhas dos times de futebol. Lembra, Bitão? Figurinha. Então reunia aquela garotada ali, 11, 12 anos, trocar figurinha, jogar bafo, aquela coisa. E volta e meia. Tinha sempre um grandão querendo estar no meio ali. Talvez seja simplesmente só o fato da figurinha. Mas é como o professor relatou aqui. Ué, um adulto aí de tantos anos aí, no meio de criança aí de 10, 11 anos, para jogar bafo, brincar de trocar figurinha, alguma coisa, naquela época. Né? Hoje em dia, com esse acesso grande e restrito à internet, a aproximação acaba sendo de outras formas. Mas obrigado, Angelita. Obrigado pelo relato. Tá? Posso? Por favor, professor, desculpa interromper. Não, imagine. Agradeço muito sua coragem, porque, aproveitando quebra de protocolo, que eu acho muito importante nessa fase aqui. Por quê? Porque trazer isso à tona, como a Angelita fez, dói. A pessoa voltar a tocar nesse assunto é cavocar a ferida. Mas isso serve de exemplo, porque eu falando aqui é uma coisa. Ela contando algo que aconteceu na vida dela é outra. E acredito que muitas pessoas que aqui estão ouvindo, talvez por até se manter reservada, não falem, mas também passaram por isso. E a questão interessantíssima que você falou sobre o que você gosta, que ele perguntou para o seu filho, o que você gosta. Esses caras, essas pessoas, têm um rol do que eles acertam na mosca. Eles sabem o que a criança gosta. Fica ligado com isso.
O cara chegou, como você me falou, tudo bem gostar de uma coisa ou outra, mas o cara tem ali uma visão de criança. Ou é uma pessoa que não teve o desenvolvimento mental completo, que não é o caso, ou a pessoa está querendo ali quebrar uma barreira que existe normal entre o adulto e uma criança, entre o adulto e um adolescente, para criar identidade. Quando você cria identidade, você abaixa as defesas, abaixa as barreiras, e aquele é o motivo pelo qual. Então, assim, fica ligado, porque normalmente gostam de criança, querem levar a passear, querem dar isso, querem dar aquilo, e tudo que é demais fica estranho. Por favor. A criançada vai adorar agora, porque eles estão loucos para comer um arroz com feijão, eu escutei. Meu nome é Leidiane, eu não vou conseguir não falar. Eu quero falar para os adolescentes, não se tornem vocês uns abusadores. Vocês têm irmão, sobrinho, filho da vizinha, filha da vizinha. Por que eu falo isso? Porque eu sou uma sobrevivente de abuso. Do que eu me lembro dos 4 anos, possivelmente antes, até os 13 anos de idade. Eu sofri abuso por homem, por mulher, por adolescente, de todas as formas que vocês imaginarem. É engraçado. É estranho, né, a gente falar sobre isso. É chato adolescente estar conversando sobre pedofilia. Que bom que vocês acham chato. Sabe por quê? Porque vocês não estão passando, e isso é maravilhoso. Mas o seu vizinho, a sua sobrinha, seu irmão, alguém pode estar passando. Então fiquem atentos. E tornem vocês os salvadores deles. Tanto as meninas quanto os meninos que estão aqui. Porque é legal brincar. É legal sair para a rua e curtir a menininha. É muito bom. Com consentimento, segundo ele, com as idades corretas. Mas quem cresce no meio de pedofilia, de abuso sexual, desde a primeira infância, dói. Dói demais. E o trabalho de cura é enorme. Dura anos e anos e anos. Hoje eu consigo falar sobre o assunto. Inclusive, se alguém aqui, né, dos adolescentes, os jovens, estiver sofrendo algum abuso, alguma coisa, só procurar a Leide lá no Severino. Eu estou aberta a abrir, a falar, a ajudar. Mas é algo que prejudica você para o resto da sua vida. Então, é chato para vocês, adolescentes, estar aguentando até essas horas aqui falar sobre isso. Mas pode ter alguém do seu lado que você pode ajudar, que você pode amparar, fazer algo. Então, assim, eu vou deixar mais para os jovens mesmo. Não sejam abusadores. Sejam cuidadores, salvadores, né? Se cuidem e cuidem do próximo. Porque está na mão de vocês. Né? Hoje a gente está vendo aqui, tem vários vereadores, estão tentando, estão fazendo as coisas. Mas e o que vocês estão fazendo? Não precisa ser vereador para fazer. Não precisa ser um advogado para fazer. Só precisa ser uma pessoa humana. Eu quero fazer e eu vou fazer. Então, eu me expus aqui hoje, porque eu estou com os adolescentes, eu acho o máximo. Eu sou mãe de 3 filhas, eu tenho 2 netos. Então, eu convivo com jovens e é isso aí, eles não estão errados em querer ir para casa comer. Mas esse assunto é um assunto sério. É um assunto que provoca dor. É um assunto que para você se libertar. É terapia, 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 oração, e aí é para o que você acredita. E isso ela repercute durante anos e anos da sua vida. E todos aqueles que aqui não sofreram abusos, que bom. Mas se você estiver sofrendo algum, a Leide está lá no Mercado Severino e as meninas estão lá e a gente promete sigilo, tá bom? Obrigada pela oportunidade. Obrigado. Professor, parabéns pela palestra, obrigado por você ter colaborado tanto conosco. Vereador João Tomé, queria contar um relato, inclusive, para que nós, de repente, pudéssemos, como a Leide se expôs um pouquinho, e é muito bom quando nós nos colocamos, como a nossa amiga também, para que a gente pudesse nos policiar cada vez mais.
Tenho uma sobrinha que, seguidas vezes, por consequência de uma informação, foi uma farmácia tomar uma injeção. Após algumas vezes, ela reclamou para a mãe, para minha irmã, e o farmacêutico, no colocar a mão, porque a injeção é uma injeção doída, tocava nas nádegas, tocava nas partes íntimas dessa minha sobrinha. Qual que é a idade? Na época, 8, 9 anos, aproximadamente. E estou falando dessa maneira porque nós temos aqui em Anhembi, uma cidade pequena, que nós temos que quebrar alguns tabus. Falar sobre esse assunto, como o senhor colocou no início, e quando cita, inclusive, e eu posso com muito carinho citar, como adventista do sétimo dia que sou, a questão do segurança foi para não criar vínculo com a jovem, com a menina, para que no futuro, como o senhor bem colocou, não sei se certo, errado, é bacana, mas eu penso dessa maneira também. Eu crio 2 netos, uma menina de 8 e um menininho de 6 anos, que faz 7 agora, dia 12. E a gente toma o máximo de cuidado. Somos pessoas que amamos abraçar, mas o problema está aí. Quer dizer, até que ponto eu preciso realmente passar para os meus netos, para os meus filhos, que temos que tomar esse cuidado, como o senhor colocou. Hoje, mais do que nunca, muito bem colocado pela Leide, precisamos falar sobre o assunto. É indispensável que os professores falem sobre o assunto, mesmo em tom, de repente, de brincadeira, mas expor o assunto para que, então, nós possamos, a cada dia, assimilar e, principalmente, pensar um pouquinho mais. Pode ser, sim, que eu não esteja passando, mas do meu lado, quem esteja passando. Temos uma lei municipal chamada Quebrando o Silêncio, que tem a ver muito com o assunto. Então, muito obrigado. Salva de palmas pela colaboração. Eu agradeço muito sua colaboração. E uma coisa que você falou sobre os alunos, eu quero dizer assim, agora eu quero falar um pouco dos meninos. Nós, homens, do modo geral, nós somos idiotas, né? As brincadeiras dos homens são idiotas, né? Assim, sempre infantil. O homem a gente juntou muito homem junto, começa só, né? Idade baixa para 12 anos de idade, ou menos, né? Às vezes. Por que eu estou falando isso? A gente gosta de pegar no pé. A gente brincava muito na minha infância e adolescência, principalmente para o pessoal que jogava futebol. Volto a dizer, não estou generalizando, mas nós vemos muito casos de abuso em times de futebol de crianças e adolescentes. A gente não pode fingir que não. E a gente pegava no pé. Tal, né? Fulano tá bulinando, né? Palavreado assim. Por que eu estou falando isso? Porque depois de anos, nós já adultos, alguns até já... Vou dar até data. 8 anos atrás, eu estava chegando na minha casa, tinha só minha filha mais velha, me ligaram da delegacia. E eu era da comissão de prerrogativas, para quem não sabe, a comissão de prerrogativas socorre os advogados que estão em situação complicada na polícia, com a PM, com o juiz, no exercício da função. Só que aconteceu, chegou uma época, Rodrigo, que o pessoal me ligava até quando o cara estava bêbado e brigava com a polícia. Advogado liga para os caras. Eu falei, meu Deus, aí já não é prerrogativas. Mas a gente ia lá, o cara brigava com a... né? Fulano está aqui preso. Eu falei, fulano? Pense num advogado gentil. Acho que é um dos mais queridos da cidade. E além de advogado, tinha um time de futebol de crianças. Sempre foi treinador, porque é formado em educação física e depois fez direito. Por quê? Acusação de pedofilia, foi assim. Deu até um bug na minha cabeça. Você tem certeza? Eu estou indo aí. Pá, cheguei lá, ele lá. Gentil como sempre. Os policiais gostavam tanto dele que ficaram meio assim. É que o delegado foi firme. Não, vai segurar. Eu treinava o menino. E aqui eu estou falando de um caso que já foi, já cumpriu, então não estou quebrando o sigilo. Chegou, a mãe confiava cegamente. Vamos para o treino hoje? Vamos. Chegou no campo, tudo apagado. Ele falou, mas tem
não tem treino hoje. Ah, eu acho que eu me confundi com o dia. Vamos para minha casa para treinar, para experimentar o uniforme novo. Chegou lá, o menino, ele falou, pode tirar a roupa. Ele falou, você não dá licença? Ele falou, não, pode trocar na minha frente, estamos entre homens. O menino ficou de cueca. Vem aqui, me dá um abraço. Veja, você pode falar assim, era só menino, não dá. Um menino de 10 anos? Com outro adulto trancado num quarto, vocês estão entendendo? Não é uma situação fácil. Não, tal, pegou, deu um abraço muito apertado, encostou as partes íntimas no menino, o menino experimentou o uniforme, foi embora, chegou a mãe, como ela bem disse, a mãe já, tá tudo bem? Ele, tá bom e tal, chegou, tudo bem, filho, tudo bem, o moleque já foi pro fundo, ficou injuriado ali, ficou amuado, como diz lá, ficou amuado ali no canto e tal, e foi, aperta daqui, aperta dali. Como que foi o treino? Ele falou, não teve treino. A mãe já, como assim não teve treino? Não, não é hoje. Mas ele não sabia o dia que era, apertou, o moleque desabou a chorar, contou, eu vou acabar a história aqui. 12 anos de cadeia para o advogado. 12 anos de cadeia. Então os meninos têm esse tabu, por isso que eu falei que nós somos... A gente sempre brinca... Aí, o que aconteceu? Eu fiquei chocado, mas depois que aconteceu isso, o que aconteceu com o pessoal que já era da nossa idade com quase 40 anos? Cara, eu nunca comentei, mas você acredita que 20 anos atrás começou a pipocar um monte de caso. Porque eu estou falando, a gente brinca muito, o homem é assim de a gente brincar, e isso acaba impedindo que muitos homens tenham coragem de falar, eu fui abusado. Por quê? Porque no meio masculino isso é motivo de chacota, de homoafetividade, de homossexualidade, algum motivo que vai ser... E isso gera uma barreira. Então, a gente também tem que olhar por esse lado. Os meninos também engolem seco para não serem motivos de chacota. Pode, por favor. Antes de eu passar a palavra para o nosso amigo Mané aqui, Leire, parabéns pela coragem de trazer esse relato aqui, compartilhar essa experiência com a gente. Angelita também, trazer esse relato aqui, né? A gente sabe que superar esses traumas e trazer a público, conversar isso publicamente é muito difícil, né? Mas muitas vezes, através desses relatos que a gente mostra para outras pessoas que, viu, a gente tem que debater isso publicamente. Exatamente, isso aí começa a melhorar muito a pessoa. E um outro ponto, antes que eu me esqueça, viu, Mané? Desculpa, já passo para você já. Antes que eu me esqueça. Quando eu falo da gente construir juntos uma rede de proteção, é importante que quando tiver as audiências para discutir lei de diretrizes orçamentárias, a lei anual, a lei orçamentária anual, a participação da sociedade para discutir vários aspectos. E muitas vezes é nesse momento que, por exemplo, um conselho tutelar, o pessoal da educação, traga um assunto desse, nesse momento, para a gente conseguir reservar um montante do orçamento para ações voltadas para esse tipo de situação, né? Então eu reforço só isso daí, tá bom? Eu tive que aproveitar esse gancho aqui para trazer isso aqui de novo. Então quando tiver as audiências, vamos participar e vamos trazer assuntos para a gente debater. Vou passar a palavra aqui para o nosso amigo Carlos Peçanha, popular Mané do Carioca. Boa noite a todos. Quem me conhece já, meu nome é Carlos Peçanha, mais conhecido como Mané do Carioca. Peço até uma ajuda do senhor, às vezes me dá um toque para não tomar um processo, que tudo que eu falo agora as pessoas querem me processar. Para quem não me conhece, eu fui profissional na área de futebol, por isso que eu dei vontade de falar aqui. E queria deixar um alerta aos pais, o jovem que gosta de futebol, tem sonhos de jogar, como meus filhos, né, praticam futebol aqui em Embi, incentivo muito, mas como eu passei por experiência, graças a Deus não fui abusado, mas fui aliciado
em questão de... Eu acho que não só eu, a maioria dos jogadores de futebol que praticamente pegou uma carreira, chegou a ser profissional, passou por muita coisa. Eu tenho um Fabrício, né, que foi profissional também. O Gabriel chegou a jogar bola também, foi para fora. Então, eu creio que eles também têm bastante relato nisso aí. Vou falar que... Hoje, a maioria dos pedófilos está tudo infiltrado nas escolinhas, nos clubes de futebol. E, às vezes, eles pegam um sonho de um adolescente e aproveita desse sonho. Tipo, pega um presidente do clube, aconteceu comigo, de chegar para mim e falar assim: ô Carioca, você é um ótimo profissional, você joga bem, e vou fazer um churrasco lá em casa e quero que sua presença, que no próximo jogo você vai jogar. Como eu fui e mais um companheiro meu foi. Chegou lá, a história foi completamente diferente, tentou aliciar a gente, vendeu uma coisa para ter em troca praticamente o corpo da gente. Então isso acontece muito, deixa um alerta, porque todo o Brasil, no caso hoje, tem escolinhas e tem muitos empresários, muitos técnicos, preparador de goleiro, preparador físico, que se infiltra e abusa das crianças e destrói um sonho, como já destruiu de bastante conhecido, que eu conheci muita gente. Então, deixo um alerta a todos. Desculpa se eu falei alguma coisa a mais aí, mas foi o que aconteceu comigo. Não, eu não acho nem se for de processo, não acho que é um abuso, você não está dando os nomes. Acho que é um alerta válido e eu estenderia ainda mais. Modelos também. Modelos, esportes e música são as três principais iscas. Eu me lembro alguns anos não, vai fazer 15 anos que eu sou casado, então mais tempo. Eu era solteiro, eu conversando com uma amiga, ela era muito bonita, tinha pinta de modelo. Quando eu falo pinta de modelo, o padrão para modelo é um pouco diferente, né? Ela era magra, alta e tal. E ela não era agenciada e ela falou assim: olha, eu consegui uma oportunidade única para ir para a Inglaterra. E na época não tinha WhatsApp, não tinha internet, claro, estou falando de 2008. Parece que não, mas 2008 foi praticamente no século retrasado, né? Em tecnologia, se a gente for pensar. Não tem o que tem hoje. Ela falou para mim, qual que é o nome do agenciador? Ela falou e eu comecei a procurar. Ela tinha 21 anos na ocasião. Resumindo, eu consegui achar várias denúncias com aquele nome, Lenocínio. Já ouviram falar disso? Tráfico de pessoas. Ah, isso é só coisa de filme. Um grande empresário norte-americano, esqueci o nome dele, Epstein, eu acho. Não é isso? O Epstein morreu e depois acharam um livro dele com grandes nomes da política norte-americana. Isso é recente. Quem tem Netflix pode procurar. Alguém já viu isso daqui ou não? É assustador. Tem o nome até da Oprah. Gente renomada, apresentadores religiosos, ex-presidentes norte-americanos, dentre eles o Bill Clinton, envolvidos com tráfico humano. Lógico que muita coisa foi abafada. Por que eu estou falando isso? Isso existe. Isso é um mercado milionário. Então o que ele falou é verdade. Muitos jogadores hoje já abrem o jogo. Muitos atores que saíram da Globo estão abrindo. Saí porque eu não aceitei o teste do sofá. Saí porque eu não quis dormir com o diretor. Saí porque eu não quis dormir com não sei quem. Então, essa questão, infelizmente, existe. Modelos também. Então, aos adolescentes que vivem sempre um sonho, e é legal isso. A vida tem que ter sonhos, tem que ter objetivo, é legal sonhar. Mas não percam a cautela. Não percam a cautela. Se você tem pai e mãe, procura. Ah, mas meu pai e minha mãe são muito simples. Meu pai e minha mãe não sabem nada da vida, eles nem sabem mexer na internet. Meu pai e minha mãe, não interessa. Pai e mãe têm um feeling natural. Pode não ser nem muito alfabetizado. Se a mãe falar que vai chover,
leva o guarda-chuva. Nunca vi. Minha mãe tem uma boca, até fujo. Né? Falou comigo, não presta, já reparou? Não presta. É meu melhor amigo. Depois de um tempo, aquele chifre, né? Mãe, aquela traição. Então não erre. Conversa com o pai, conversa com a mãe, com o tio, ou procura ajuda, porque esmola demais, né? É para desconfiar. Mais alguém? Como a gente viu, né? O assunto ele é polêmico, é sensível. Eu acho que todo esse debate, essa reflexão que a gente fez aqui hoje é extremamente válido, né? O Chaguri tem mais alguma consideração a ser feita, Chaguri? Tá, a gente vai entregar para o professor o certificado de participação aqui. Por favor, as considerações finais, professor. Quero agradecer muito a presença de vocês aqui nessa noite fria. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Faço o que eu amo. O que eu faço eu gosto muito. Falar, dar aulas, é algo que eu sempre sonhei em fazer. E fico muito feliz de poder contribuir com a nossa profissão hoje, né? Trocar experiências. E eu estou à disposição. Gostaria de deixar depois eu tenho um canal no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube com mais de 200 vídeos. Tem aulas só sobre direito, sobre os assuntos mais polêmicos, né? Pode falar? É Oscar Cursos. Meu nome é Oscar. É Oscar Cursos e Treinamentos, tá? Tem lá mais de 200 vídeos. Lá também tem o meu contato. Mas o site é oscarcursos.com.br. oscarcursos.com.br. Se você entrar lá, dá para me chamar direto. Você coloca assim, fale conosco. Conosco sou eu. Minha assessoria toda se resume a mim mesmo. Então vai cair lá, a gente pode falar pelo WhatsApp, porque às vezes você tem alguma dúvida que não quis falar aqui hoje, estou à disposição, ou no Instagram. E se inscreva lá no canal, é bem legal, a gente posta vídeo toda semana, para você ficar atualizado, porque como eu falo no vídeo, hoje, conhecer os direitos e os deveres deixou já de ser uma coisa só para quem estuda direito, né, Rodrigo? A sociedade está querendo se informar, está querendo saber, e nós, do direito, que sempre falamos tão difícil, está na hora da gente começar a descer um pouco do pedestal e falar na linguagem da sociedade comum para todo mundo entender. E é isso que eu procuro fazer lá no canal. Então, muito obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu. Bom, finalizando aqui, agradeço mais uma vez o professor José Oscar. Para mim é PC, tá? A gente se tratava na faculdade, para mim era o PC. Agradeço aí a colaboração, parabéns pela exposição toda, tá ok? Vou convidá-los a todos aqui a fazer um lanchinho com a gente que vai ser servido agora. Mais alguma coisa que estou esquecendo de passar hoje aqui, Chaguri? Algum dado? Ah, só lembrando aqui, foi bom. Não, tem sim, tem uma coisa que estou esquecendo. Amanhã, 6 horas da tarde, ou da noite, como vocês preferirem, 18 horas, teremos audiência pública da Prefeitura, tá? A prestação de contas do primeiro quadrimestre. E logo na sequência, às 18h30, da saúde. Então é a oportunidade que toda a sociedade anhembiense tem de vir aqui e saber o que a Prefeitura executou no primeiro quadrimestre. Tá ok? Então todos estão convidados a vir participar amanhã. 18 horas e logo na sequência, 18h30, é o da saúde. Certo? Pessoal, agradeço a presença de todos. Espero que tenha servido para a gente alavancar esse debate aqui. Tenham a Câmara de Vereadores como um todo, como parceira nessa luta, tá ok? E ficamos à disposição para a gente trabalhar junto nesses assuntos e outros. Muito obrigado a todos, boa noite, e vamos para o nosso lanche. E vamos fazer a foto aqui agora para você.